Olá, pessoal. Eu sou Gabriela Tebet. É um prazer estar aqui com vocês hoje, a convite da editora Pedro e João, para conversar com Flávio Santiago, autor do livro Eu Quero Ser o Sol. O Flávio foi parceiro nosso lá na UFSCar, trabalhou comigo na disciplina de Sociologia da Infância à Distância da Universidade Aberta do Brasil, depois fez o mestrado e doutorado na Unicamp, e esse livro é resultado da tese de doutorado dele, que foi orientada pela professora Ana Lúcia Goulart Faria e indicado como indicação da Faculdade de Educação para o Prêmio CAPES, né, de dissertações de 2019. Então, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje, Flávio, para contar um pouquinho para o pessoal sobre o seu livro tão bacana aí, que trata das crianças pequenininhas, das culturas infantis, da creche e da intersecção. Prazer enorme ter você aqui com a gente, Flávio. Obrigado, Gabi, pelo convite, e acredito que a gente vai ter um momento prazeroso para discutir sobre os nossos temas de pesquisa. Sim, sem dúvida. E eu queria começar te convidando a contar um pouquinho para o pessoal que nos assiste, Flávio, sobre esse termo que aparece já na capa do seu livro, intersecção. A gente sabe que esse conceito ele tem sido bastante trazido para o campo da educação, né, a partir de uma discussão de intersecção de gênero e raça, mas você amplia essa proposta no seu livro e você vai pensar a intersecção como algo um pouco maior do que gênero e raça. Você conta para a gente um pouquinho, Flávio? Tá, quando eu decido pensar a intersecção na minha pesquisa de doutorado, isso vem um pouco do meu processo já de pesquisas a respeito das relações raciais, que eu tinha iniciado a desenvolver desde a minha graduação, né? E pensar esse processo de relações raciais me colocou em contato com os estudos feministas. E os estudos feministas têm questionado principalmente essa perspectiva da interseccionalidade, né? Porque quando nós dizemos sobre uma mulher, principalmente nos estudos feministas não negros, se generaliza muito isso. Dentro do hall de estudos sobre gênero e relações raciais, uma das pioneiras que se trabalha com o conceito em si já formulado é a Crenshaw, é uma norte-americana, mas ela cunha o conceito em si de uma forma mais academicista, vamos dizer assim. Mas dentro do próprio movimento feminista negro, o conceito de interseccionalidade já estava presente. Por exemplo, quem se debateu muito isso foi a própria Lélia Gonzalez, no Brasil, entre outras. O que eu trago de diferente na minha tese de doutorado, agora o livro publicado na Pedro e João? O que eu trago de diferente é pensar essas intersecções dentro do quadro da infância e a partir das crianças. Como que as crianças interpretam esses processos de intersecção entre raça e gênero e classe social? Por isso eu incluo também o fator idade, porque conforme a idade do sujeito, ele tem uma representação e uma vivência diferenciada a respeito desses marcadores de diferença. E desse modo, eu trago a idade como um fator importante para se pensar essas relações. Porque em cada idade vivenciamos esses marcadores sociais de diferenças de um modo distinto. Muito legal, Flávia. Essa coisa de pensar a interseccionalidade, de fato, agregando várias categorias, é bem interessante mesmo, né? Você faz isso de um jeito bem legal no livro. Eu queria trazer também, aqui no prefácio, a professora Ana Lúcia, ela diz que quando você entrou no mestrado, lendo o doutorado dela sobre os parques infantis, Mário de Andrade, a Pedagogia Macunaímica, o Manifesto Antropofágico, como a primeira aproximação no Brasil do pensamento pós-colonial,
você e o Alex propuseram o primeiro Congresso Internacional Infância e Pós-Colonialismo. Pesquisas em busca de pedagogias descolonizadoras. E assim, juntos, vocês criaram a linha Culturas Infantis do GPDisc e passaram a estudar o pensamento pós-colonial e decolonial, que marca aí a sua pesquisa de doutorado e o livro. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse processo de construir uma linha dentro de um grupo, né, da faculdade, e que falasse também um pouquinho sobre esse pensamento pós-colonial e decolonial, como é que surge isso nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, como é que você sintetizaria para apresentar para quem não conhece essa perspectiva, que está nos vendo hoje, o que seria esse pensamento pós-colonial e decolonial? Gabi, é muito difícil resumir em poucas palavras o que seria pós-colonial e decolonial, né? Eu vou tentar, de um modo bem sucinto, fazer alguma apresentação sobre essas perspectivas epistemológicas. Quando eu entro no doutorado, no mestrado, eu trazia algumas leituras ainda do meu processo de graduação, quando eu era orientando da própria Petronilha, e aí também fiz um projeto de extensão com a NET, de que eu tinha lido algumas coisas sobre pós-colonialidade durante a minha graduação. E eu chego no mestrado e me deparo com a minha orientadora, Ana Lúcia Goulart, que tinha estudado o Mário de Andrade e os parques infantis em São Paulo. Nas leituras sobre o doutorado dela, eu percebi alguns resquícios entre aspas, não sei se esse é o termo justo para isso, que ressoava um pouco esse pensamento pós-colonial dentro das ideias do Mário de Andrade. Nesse sentido, nós, enquanto grupo GPDisc, Linhas Culturas Infantis, decidimos aprofundar nossos estudos a respeito dessa perspectiva pós-colonial. Porque quando nós pensamos a infância e nós pensamos as próprias crianças, muitas das vezes nós partimos de um referencial teórico e que parte de uma infância branca e eurocentrada, melhor dizendo, né? E o que nós conhecemos da infância latino-americana, ou o que nós conhecemos das outras infâncias, pensando no eixo sul-sul do mundo, né? Onde ficam as crianças negras dentro desse conceito de infância europeu? Nesse sentido, nós começamos a pensar e refletir um pouco sobre esse processo. O Mário, ele vem em São Paulo com os parques infantis, desenvolvendo uma pedagogia que valoriza principalmente a característica da nossa nacionalidade, dos nossos povos tradicionais, dos negros. Então ele servia como um movimento de inspiração, muitas vezes, desse processo para se refletir a respeito do que é uma pedagogia descolonizadora, o que é um movimento decolonial, né? O que é esse movimento epistêmico decolonial e pós-colonial, né? Porque quando você pensa as relações, e principalmente quando você pensa técnica de pesquisa com criança, metodologia de pesquisa com criança, quando você pensa a respeito de infâncias, você parte basicamente de pesquisas eurocentradas ou norte-americanas. Muito pouco se tem a respeito das nossas próprias pesquisas a respeito disso. E dentro dessa característica, a gente vem tentando um pouco romper com essas amarras, que são amarras coloniais epistêmicas, que nós ainda estamos muito presentes, né? Por exemplo, quando eu faço uma pergunta para todos que estão nos ouvindo e todas, que autores fora do mainstream europeu você conhece que fala sobre infância? O que você pensa para além disso? Porque quando a gente pensa colonização, nós não temos uma colonização somente do âmbito de exploração de mercadorias que vieram roubar. A gente temos uma colonização dos nossos próprios corpos, que ressoam até hoje, e nós temos uma colonização do nosso próprio pensamento epistêmico, que se reverbera na universidade até hoje. É muito difícil, por exemplo, nós pensarmos assim, o que seria uma sociologia da infância
brasileira. Porque a nossa sociologia da infância, a nossa pedagogia da infância é completamente diferente de uma sociologia da infância, muitas vezes, que está sendo posta, está sendo construída. De que modo isso vem sendo articulado, né? E dentro desse processo, houve o processo de criação da linha de culturas infantis dentro do próprio GPDisc. Que esse processo de culturas infantis, da criação dessa linha, é um processo já muito mais antigo, que está para além de mim e para além do próprio Alex, né? É um processo que a minha orientadora, Ana Lúcia, vinha desenvolvendo, de pensar as culturas infantis a partir de uma abordagem sociológica e antropológica. Você também traz no livro, Flávio, no final, mais para o final, você traz a Fúvia Rosenberg, né, para falar de uma perspectiva de olhar para esse nosso modo de nos relacionar com as crianças como também um processo de colonização. Né? Então, para além da colonização do nosso pensamento, com referenciais estrangeiros, brancos, europeus, você também aponta para esse adultocentrismo como uma forma de colonização das crianças, né? Que também acho bem bacana. Você não quer falar mais um pouquinho sobre isso? Sim, eu posso falar sobre isso. O que acontece? Que quando nós construímos o processo de colonização e a construção do processo de modernidade, que quando nós falamos de modernidade, é uma modernidade europeia, que foi vivenciada lá, quando se constrói o processo do que é ser infância, do que é ter uma infância, do que é ser uma criança, constrói dentro dessa conjuntura, se cria uma ideia de que a criança é um vir a ser. Nunca a criança está pronta. Tá? Ela vai ser alguma coisa, ela não é. E quando nós pensamos uma perspectiva descolonizadora, uma perspectiva pós-colonial, vamos pensar assim, a gente diz o seguinte: a criança já é. Ela não vai ser alguma coisa, ela já é. Porque quando, por exemplo, assim, vamos pensar numa aldeia indígena, o que é ser uma criança dentro desse contexto? Ou numa aldeia africana ou numa cidade africana? Não. O que é ser uma criança ali dentro? Também tem uma relação de que a própria Fúvia Rosenberg chama de adultocentrismo esse processo. No Brasil, uma das grandes pesquisadores que difundiram esse conceito foi a Fúvia, que falava a respeito do adultocentrismo, que é uma visão das crianças a partir dos adultos, que está totalmente ligada a essa ideia moderna e colonial, da qual concebe o outro a partir da sua própria imagem. Ou seja, eu concebo a criança a partir do adulto. E isso reverbera em diferentes momentos. Aí vocês estão pensando, mas Flávio, o que isso tem a ver com a creche? Tem a ver, por exemplo, no momento que eu construo uma maçaneta de uma porta e coloco a maçaneta na altura do adulto. Eu estou olhando a arquitetura da creche a partir de um referencial adulto. Eu não estou olhando a partir das crianças. Isso é adultocêntrico. Ou, por exemplo, eu parto de uma psicologia já ultrapassada há muito tempo, que parte somente de um processo de etapização da vida. A criança vai sendo aquele adulto. Que é o desejado, que é a norma, que é o heterossexual, o branco, o adulto, porque quando se torna velho também já é descartado, né? Você traz também no seu livro alguns relatos que são bem bacanas para a gente pensar essa coisa do adultocentrismo, por exemplo, quando se olha para interação entre meninos e meninas, né? Que a leitura de que são namoradinhos, que é uma leitura completamente adultocêntrica também, né? Sim. No meu livro, na minha etnografia, eu percebi uma relação que me incomodava muito, né? Eu acho que eu vou contar um pouco para eles entenderem um pouco, ficarem aguçados para a leitura do livro, né? Na minha etnografia, existiam 2 casais com esse olhar adultocêntrico sobre as crianças. Um casal era um casal menino branco e menina branca. E eles brincavam sempre juntos. E as professoras naturalizaram a ideia de que eles eram um casal.
porque homem e mulher na nossa sociedade estando junto é tido como uma relação, né? E isso é tão perverso que homem e mulher não pode ser nem amigos, né? Ou estar fazendo outra coisa. E existia outro casal que era um menino e uma menina negra. Para além disso ainda, a gente tem que encarar isso na perspectiva heteronormativa, né? Porque eu encaro um casal onde uma menina e um menino brincando junto. Mas 2 meninos brincando junto ou 2 meninas brincando juntas, eu não encaro eles como casal. Então eu já tenho uma percepção colonial na minha cabeça do que é uma família, do que é uma sexualidade e do que é uma expressão de gênero. E eu fiquei muito incomodado com isso e decidi ir brincar com essas crianças para ouvir o que elas tinham a dizer a respeito daquela relação, né? Tentar tirar um pouco esses óculos adultocêntricos e tentar perceber o que era isso. E na primeira vez que eu fui brincar com eles, eu perguntei, eu posso brincar com você? A menina subitamente vira para mim e fala, pode, senta ali e fica quieto. Porque eu sou sua mãe, eu sou sua tia, eu sou sua professora e eu mando em você. E a partir daí, eu pergunto quando, a partir de um referencial adultocêntrico, eu conseguiria perceber que essa relação era uma relação muito mais de mandar, que ela representava uma mulher forte, que mandava no homem, do que uma relação amorosa. Será que no olhar adultocêntrico, heteronormativo, eu consigo perceber isso? Quantas facetas da própria infância nós perdemos a partir desse olhar colonial adultocêntrico, né? Quantas experiências de vida que as crianças vivem para além disso, que muitas vezes a gente se limita a olhar a partir de uma perspectiva adulta, né? Nossa, seu livro está cheio de histórias, de narrativas bem interessantes, né, Flávio? E você foi falando durante as suas últimas respostas, você falou dessa questão da sua aproximação com a sociologia da infância, e você falou agora da sua pesquisa, que foi uma pesquisa etnográfica. Eu queria começar te perguntando sobre a questão da sua aproximação com a sociologia da infância. Eu, enfim, né, tenho feito esse mapeamento das influências da sociologia da infância de língua inglesa. Inclusive, no livro Estudos de Bebês, a gente tem também um capítulo, né, que é um diálogo com Guerreiro Ramos, que traz uma perspectiva para pensar uma sociologia de bebês, a partir da noção de raça também, bem interessante, uma sociologia brasileira, para além do Florestan Fernandes. E aí eu fico pensando, assim, desses meus estudos, né, e quando eu vou pensando nas diferentes perspectivas da sociologia da infância, me parece que pensar nesse debate da interseccionalidade seria um olhar mais estrutural, né, um olhar mais macro para as relações sociais. Mas você escolhe fazer essa pesquisa, que é sobre interseccionalidade, dialogando com Corsaro, que é um autor que vai nos dar fundamentos, que é um autor também americano, né, também todo dentro de uma perspectiva colonizadora do nosso pensamento, mas que ele vai te trazer ferramentas super interessantes para pensar justamente a questão das culturas infantis, da relação das crianças ali no micro. Então, eu queria te ouvir um pouco falar sobre essa aproximação sua. Você né, atuou também na disciplina de Sociologia da Infância, lá na UFSCar, na UAB, e pensar nessas abordagens e como é que você foi dialogando. Tem outras passagens do seu livro que você vai trazer uma concepção de que a infância é uma construção social, né? Então, como é que essas diferentes concepções vão sendo costuradas no seu trabalho e vão te dando suporte para fazer essa discussão da interseccionalidade? Quando eu trago a sociologia da infância, primeiro eu devo fazer uma ressalva, porque às vezes as pessoas podem interpretar uma coisa errada. Quando eu faço essa crítica ao academicismo muito centrado da perspectiva eurocêntrica e norte-americana, eu não falo que devemos jogar isso fora, sabe? Nós devemos também utilizar desses instrumentos, desses conhecimentos, mas também reapropriarmos antropofagicamente, vamos colocar desse modo, de modo a nos nutrir com ferramentas para desenvolver as nossas próprias sociologias, nossas próprias metodologias, os nossos próprios processos de construção do conhecimento aqui no Brasil e na América Latina.
Quando a gente pensa em relações de intersecção, a gente vê muita pesquisa sociológica trabalhando com a questão macro, trabalhando com política pública para a população negra, com violência contra a mulher, com pobreza. Mas quando eu parto para fazer uma etnografia, o que eu queria pensar é como essas crianças interpretam esse processo. E será que as crianças, de algum modo, começam a já conceber o que seja ser uma menina negra, o que seja ser um menino branco, como que se articula, o que é um homem branco, o que é uma mulher negra, de que modo isso se articula nas relações entre eles. Por isso que eu chamo o Corsaro para conversar, porque o Corsaro tem um conceito que é fundamental para se pensar as culturas infantis, que é o conceito de reprodução interpretativa, que as crianças não somente reproduzem as relações sociais, mas que elas também reproduzem e interpretam essas relações sociais, né? E esse conceito é fundamental para a gente pensar as crianças, de modo que elas não são uma tábula rasa, ou são sujeitos sem cérebro, sem nada, sem perspectiva da sociedade, só estão ali passivamente vivendo as relações, né? E quando você falou da etnografia, a respeito desse processo, eu vou trazer 2 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de quando eu cheguei na creche. E quando eu chego na creche, o que essa leitura de corpo diz? Um homem barbado, branco, gordo, grande, não heterossexual. E aí o que acontece? As crianças, num primeiro momento, elas não chegavam perto de mim. E toda vez que eu ia brincar com elas, principalmente nas brincadeiras que, por exemplo, eram ditas de menina. Por exemplo, se os meninos estavam brincando com um fogãozinho. Nesses momentos que eu chegava próximo a essas brincadeiras, os meninos chegavam para mim e falavam assim: eu não tô brincando, eu tô ajudando a organizar. E eu ficava pensando, mas por que eles falam isso? E aí eu comecei a olhar na creche. Quem eram os homens? E engraçado que as crianças perceberam isso automaticamente. Que o único homem que tinha era o vigilante que colocava ordem na creche e ficava bravo às vezes com elas quando elas faziam bagunça. E o único homem branco era eu. Que o outro homem branco que vinha, às vezes, era o homem branco que vinha falar com as faxineiras terceirizadas. Automaticamente, a ideia que eles tinham de homem dentro da creche era um homem que colocava ordem nas coisas. Eles interpretaram esse símbolo social, que é meu corpo com barba, e que expressa uma masculinidade de algum modo, com um signo social, como sendo um outro homem que ia colocar ordem ali. E o outro elemento de reinterpretação que é muito presente é quando eu vou brincar com uma menina negra e pego uma boneca negra e falo para ela: olha o nenê. Ela vira automaticamente para mim e diz: não é nenê, ela é preta, ela se vira sozinho. E essa menina tem 3 anos. Quantos dias de vida ela tem? Ela tem 900, 1000 anos de vida. E ela já está reinterpretando essa estrutura macro dentro da sua própria experiência cotidiana de vida. Que ser negra no Brasil, a gente não tem direito ao afeto. A gente não tem direito ao ser cuidado. Do porquê, aí a Gabi pode falar com muito mais propriedade do que eu, o que representa ser um bebê? Essa sua cena, Flávia, ela me toca de um jeito que você não tem noção. Sim, inclusive, é uma das perguntas que eu queria te fazer. Ela estava mais no final do meu roteiro, mas agora eu vou bagunçar a ordem do coreto aqui, porque eu sou bagunceira mesmo. Bom, e daí eu queria te fazer uma provocação, Flávio, porque você, na verdade, o grupo de pesquisa que você faz parte trabalha muito com esse conceito de crianças pequenininhas. Vocês não assumem o conceito bebês, né? Uhum. Mas me parece que essa cena, é Carolina, né, o nome da menininha? Sim. A Carolina te provoca a dizer, existe uma coisa que é um bebê, e existe outra coisa que é uma criança. Sim. Porque quando ela diz,
né? Ele não é um bebê, ele se vira sozinho. Ela tem exatamente isso que você estava trazendo. Ela tem um conceito de bebê. Sim. Né? E aí eu achei muito interessante, mas aí é o meu olhar de quem está pesquisando bebê, de quem está interessada nesse, né, nesse detalhe, mas que eu achei muito interessante porque o seu livro ele vem inteiro falando de criança pequenininha, criança pequenininha, criança pequenininha. E depois que a Carolina te fala que a boneca não é um bebê, daí você começa a usar os bebês como sujeitos não ativos, os bebês negros, o bebê enquanto sujeito não individualizado. Eu falei, olha, a Carolina falou para o Flávio do bebê, o Flávio escutou a Carolina e trouxe o bebê para o texto. Gabi, essa é uma grande questão. Primeiro, o meu grupo pensa o conceito de criança pequenininha a partir da perspectiva de desde que os 0 anos, as crianças já são ativas, vocês já estão construindo relações com o mundo. Isso eu sou de acordo. Só que a Carolina, ela coloca uma questão que eu não tenho algo formulado isso. Isso é para se pensar pela vida e para futuros pesquisadores como você. Que aí o que acontece? Ela vem dizer, muitas vezes, que o conceito de bebê, o conceito de criança que merece o afeto, que é esse bebê, ele é um conceito branco também. Muitas das vezes. Porque quem é essa criança que é esse bebê? E para além disso, eu ousaria dizer que talvez tenha um gênero esse bebê. Talvez esse bebê possa ser um menino. Mas isso são hipóteses minhas. Não são. E são devaneios que daqui 5, 6 anos podem não ter relação nenhuma com o que eu estou falando nesse momento. Porque, como eu te falo, eu não pensei essa relação na minha tese, no momento da escrita. Eu apenas percebi de que existe uma imagem do que é ser uma criança pequenininha que é designada a bebê na nossa sociedade. E o que é isso? Não sei. Lanço um convite aos pesquisadores e às pessoas que estão assistindo essa live para construir e pensar comigo. Daqui a alguns meses me escrever. Já vou deixar um convite aqui para o pessoal. No livro Estudos de Bebês que está online, o pessoal pode só dar uma fuçada lá. Tem um capítulo que foi escrito pela Rafaela Bley. Ela fez uma pesquisa bem legal, Flávio, também com crianças de 4 e 5 anos, que ela perguntou o que é um bebê. Uhum. Tem algumas hipóteses lá bem interessantes. Mas essa história da Carolina, para mim, ela é incrível, porque ela traz para a gente que a noção, né, a ideia social do que é um bebê, ou como vocês gostam de chamar de criança pequenininha, não está necessariamente só associada à idade. Então, não é idade o que define a criança pequenininha, o bebê, ou quem precisa de carinho ou de afeto. Ela traz um monte de outras questões para a gente, que justamente a chave da interseccionalidade vai nos permitir compreender melhor, né? Sim, sim. E quando eu falo, por exemplo, que esse bebê pode ser um masculino, pode soar muito assim, porque quando eu penso, por exemplo, um bebê nunca seria uma menina negra. Ou um bebê não seria um menino negro. Porque, por mais que a gente tenha essa ideia, de, por exemplo, que a mulher deve ser a pessoa que deve ser cuidada, mas nós também temos a relação de que a mulher deve cuidar. Sabe? Que a mulher deve zelar por homens, ser isso, ser aquilo outro. Isso são só devaneios meus, no momento de conversa entre nós, assim. Mas tem muita coisa a ser explorada dentro desse campo, e eu acho que as intersecções podem sim ajudar a se pensar essas relações, porque essa relação de ser um bebê, ser uma criança muito pequenininha, está totalmente correlacionada com raça, com classe, com gênero, né? E, enfim. Eu queria te fazer mais uma pergunta, Flávio, que diz respeito, ainda pensando na questão da sociologia da infância, do diálogo que você traz o Corsaro para a conversa, e o conceito dele de reprodução interpretativa é, de fato, bastante importante na sociologia da infância, mas tem um outro conceito que ele
desenvolve nas pesquisas dele, um conceito praticamente, uma metodologia, que você traz também para a sua pesquisa, que é a noção do adulto atípico. Sim. Né? Então, você, o tempo todo, nesse processo de etnografia, você tenta assumir esse lugar do adulto atípico, que eu imagino que não seja um procedimento simples do pesquisador conseguir se desconstruir e encontrar o seu lugar ali na relação com as crianças, com o grupo pesquisado. E aí eu queria já trazer outras pimentas aqui para a conversa, né? Porque você tenta trazer essa ideia, tenta não, você traz, né? Você assume essa postura do adulto atípico, você está fazendo esse movimento de ser compreendido pelas crianças como um adulto que não é o professor, a professora, que não tem essa relação de poder, de mando e de controle, mas também em outras passagens do seu texto, você parece que vai trazendo também, ainda que de um modo mais sutil, a noção do homem atípico, do branco atípico, né? Então, você não só se reconfigura do ponto de vista geracional, que é o que o Corsaro traz para a gente, essa discussão do adulto atípico, mas nas relações com as crianças, você vai também reconstruindo esse modelo típico do que é ser um homem, do que é ser branco. Então, quando você traz a narrativa da brincadeira de fogãozinho, ou a história de você estar usando uma camiseta rosa, que causa ali um questionamento, né? Eu queria te ouvir sobre como que foi essa construção com as crianças desse seu lugar completamente atípico do ponto de vista de qualquer recorte categorial que a gente quisesse pegar. Gabriela, quando nós pensamos em creche, em família, nós temos uma figura de adulto já no imaginário da sociedade. E muitas vezes esses adultos, tanto na creche quanto na família, são adultos que trabalham muitas vezes no controle das crianças. E a minha preocupação em fazer uma etnografia e estar com as crianças era tentar, de algum modo, romper com essa imagem de adulto. Então, nesse sentido, esse conceito de adulto atípico do Corsaro me inspirou muito no processo de construção das minhas relações com as crianças. Por exemplo, desde o primeiro momento, eu pedi para que não fosse apresentado enquanto um professor ali na creche. Era uma pessoa que ia estar com as crianças desenvolvendo uma pesquisa, e ia querer conhecer as relações delas. Só que apenas dizer isso não é suficiente. As crianças foram me mostrando. As crianças foram me mostrando um padrão de masculinidade, do que era ser homem. Inclusive, eu estava com essa camiseta rosa e o menino vira para mim e pergunta: a sua mãe comprou uma camiseta rosa para você? Ela não sabe que isso é culpa de menina? Nesse momento, eu percebi que eles me viam também enquanto criança também. Não um adulto, não como criança, mas como adulto atípico. Porque eu não era aquele que repreendia eles, que era aquele que brincava com ele, e até que ele teve a percepção: a sua mãe comprou essa camiseta rosa para você, ela não sabe que isso é coisa de menina? Não. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco aquilo que eu estava dizendo no início, a respeito do processo de o que ser homem e do que ser branco. As crianças também me mostravam que era ser um homem branco dentro da creche. E nesse processo etnográfico e no meu processo de escrita da própria tese, eu também tive que repensar os meus próprios privilégios enquanto homem branco, que fazia doutorado, tinha um financiamento, o que isso representava socialmente. E de que modo eu, sendo um homem branco, dentro dessa estrutura, poderia contribuir na luta antirracista, que perpassa totalmente o meu processo de construção da minha pesquisa. E as crianças me mostravam isso cotidianamente, me colocando: eu não estou fazendo nada. O Flávio vem vindo no começo. Até eles começarem a quebrar esse próximo processo. Ou mesmo, muitas das vezes, as professoras chegavam para mim e perguntavam: a minha prática docente, está tudo ok? Ei, você observou alguma coisa aqui que você quer falar? E numa entrevista com uma professora, ela simplesmente acaba comigo, assim.
ela vira e fala assim para mim, vir um homem branco de barba da Unicamp, fazer pesquisa e dar aula para a gente é normal, mas é difícil vir um negro aqui dar formação para a gente fazer pesquisa. O que ela estava me dizendo? Ela estava me dizendo sobre meus privilégios, sobre como o que é ser um homem branco que discute a temática racial. E aí? Qual o seu posicionamento? Você está com quem? Em uma linguagem popular, vamos dizer assim. O que você está fazendo? De que modo você está operando isso? De que modo você está operando seus privilégios na luta antirracista, né? O que é ser um pesquisador de criança branco que trabalha com a temática racial? É um pouco os questionamentos que eu fui tendo durante a minha tese, né? A construção desse livro que é resultado da minha tese de doutorado. E eu queria aproveitar essa sua fala, Flávio, para te perguntar também sobre essa questão da relação com a equipe que te acolhe, né? Eu também, como pesquisadora, já vivi de estar nesse lugar, e algo que eu acho muito interessante, inclusive tenho percebido isso, que por mais que não seja o foco da nossa pesquisa, né? Então você vai lá e fala, não, eu estou aqui para olhar as crianças, as brincadeiras das crianças, as interações delas. Eu digo, não, eu estou aqui para olhar os bebês e o modo como os bebês se relacionam com o espaço, com os objetos, com os outros bebês. Mas a nossa presença nesse espaço, eu tenho percebido que, de algum modo, ela quase que se configura como um processo de formação de professores, né? Então, as professoras que nos recebem, elas têm uma expectativa não de ter que esperar o trabalho ficar pronto e o livro ser publicado, a tese ser defendida para ter uma devolutiva, mas de que no dia a dia você vai sempre ter ali uma sugestão, você vai dar né? Então, eu também tive muito isso, assim, de ter que responder perguntas, assim, perguntas que às vezes me pegavam de tal modo que eu falava, nossa, né, não sei responder isso, mas é como se você fosse o pesquisador da infância e tivesse que saber dar resposta para todas as questões do cotidiano. Então, eu me lembro, por exemplo, de uma pergunta que uma vez, numa das creches que eu estava pesquisando, a professora me pergunta assim, Gabi, quanto tempo os bebês podem dormir no carrinho e quanto tempo de sono é melhor pôr para dormir no berço? Aí eu fiquei olhando, tipo, não tenho a menor ideia de uma métrica de quanto tempo tem que durar o sono para poder ser no carrinho ou no berço, né? Mas é esperado que a gente saiba responder as dúvidas do dia a dia. Em alguns casos a gente sabe, até pode dar algumas sugestões, alguns indícios de, olha, eu faria assim, ou eu li uma vez num texto que falava de uma situação assim, ou assado. Mas o quanto que isso também te posiciona no contexto da turma e nas relações sociais e às vezes atrapalha o próprio processo, né? Então eu queria te ouvir um pouco, Flávio, sobre essa questão da parceria, de que apesar de não ser o seu propósito, se houve situações de você perceber que você estava, sim, atuando numa formação de professores, ou não. Dentro desse contexto, eu tenho que destacar uma coisa anterior, né? Da importância e da abertura das creches para nós, pesquisadores, estarmos lá dentro, né? Quanto isso é importante eles nos receberem nele, né? E de ter o aceite, não ser uma imposição da coordenação, não ser uma imposição da OP, não ser uma imposição da direção, que, seria legal ter um pesquisador aqui dentro, uma pesquisadora. Não. A professora ser uma parceira nesse processo de construção dessa pesquisa. No meu caso específico, eu tive muita sorte que as professoras, eu falo professoras, são monitores e professoras, estou usando o mesmo termo para designar as duas, elas super toparam a pesquisa. E tinha outro adendo, a minha professora também fazia mestrado na Unicamp. E ela estava relacionada com a prática da pesquisa, já tinha essa vivência de pesquisa também. Então, alguns momentos, houve sim este processo. Flávio, o que você acha disso? Flávio, o que você pensa sobre aquilo? Porque também a nossa sociedade é uma sociedade muito rápida, que cobra muito resultado. E muitas das vezes é muito difícil compreender que um processo de construção de uma pesquisa de doutorado, por exemplo,
leva anos. Uma pesquisa de um projeto leva anos para você conseguir perceber alguma nuance. Se, por exemplo, eu fiz uma etnografia e é de 12 meses, né, que eu ia todos os dias, quase praticamente, para a creche. E nos primeiros meses, era normal elas perguntarem, e aí, Flávia, o que você via? Eu necessariamente não via nada, porque tem um processo de adaptação do campo, tem um processo de acolhida das crianças, e eu acho que por eu dizer muitas vezes que não estava percebendo, elas ficaram um pouco com dó de mim e pararam de perguntar, sabe? Coitado desse menino, ele vem aqui, não vai dar certo nada que ele está fazendo, entre aspas. Mas eu acho que para se pensar a relação de construção das pesquisas, sim, existe uma tentativa, muitas das vezes, de processo de formação de professores. Mas isso também está ligado diretamente à nossa sociedade, dessa ideia de conhecimento veloz, dessa ideia de pensamento muito rápido, só que o conhecimento não se produz dessa forma. Às vezes você fica 2 anos dentro da creche, vendo as relações, para você ter um insight sobre uma coisa que aconteceu uma vez só. E é muito difícil isso perceber nessa prática cotidiana, porque também está ligado altamente à rotina da própria creche, que é muito veloz, que não tem a possibilidade, muitas vezes, de você olhar a própria criança, dessa coisa maluca, de vai para o almoço, troca de roupa, vai para o parque, volta, tudo cronometrado. Isso é muito difícil também, né? Talvez seja uma necessidade, essas perguntas que elas trazem, que elas nos trazem também, talvez seja como posso dizer, tipo, uma tentativa de expressar. A gente também talvez precisa desse movimento que você está fazendo, né? Desse tempo para refletir, desse tempo, como que tá as condições aqui para isso. Isso eu acho que não cabe de modo individual, né, nós pensarmos, mas de modo coletivo, estrutural, de pensar rede, de pensar estrutura, de pensar formação docente, de como está isso, e também quem são essas professoras que nos recebem, de que modo elas estão tendo suas formações, pensando, enfim, eu acho que é um pouco por aí, né? Tem também uma coisa de situações em que você não está ali para julgar as professoras, mas tem determinadas situações que você não tem como escapar, de dizer, olha, aqui as crianças, aconteceu isso com as crianças porque teve uma ação da professora que talvez não fosse exatamente como você acha que poderia ter sido. Como é que foram esses desafios, Flávio, esses dilemas? Uma coisa que eu sempre colocava, quando eu conversava com ela sobre alguma coisa que acontecia, era o seguinte: pensar que as relações sociais ultrapassam os portões das creches. Que todos nós, em algumas medidas, somos machistas, somos adultocêntricos e somos racistas. E que é um exercício cotidiano esse processo de desconstrução. Então, principalmente, quando eu colocava assim, olha, você viu o que foi dito, ou o que aconteceu, o que você pensa disso, de que modo isso pode ser feito, de que modo isso aconteceu, e pensando e fazendo essa conversa, não num processo de culpabilizar o sujeito professora ali, mas numa tentativa de desconstruir esse pensamento e mostrar que isso está arraigado, em alguma medida, dentro da nossa própria sociedade. Um exemplo básico disso, que eu sempre dou, é para nós professores, por exemplo, nós pensarmos quem são as nossas crianças preferidas. Muitas das vezes, já vem na nossa mente a criança preferida, a nossa escolha afetiva que a sociedade nos dá, né? Que é a criança branca, mais clarinha, o bebê Johnson. Isso está totalmente ligado a uma questão estrutural racista, de construção do próprio desejo, né? Que nós desejamos isso. Isso nos ensina a sociedade a isso, né? Esses padrões impostos. E do mesmo modo, se você tem uma atitude racista e você está aberto para o processo de desconstrução e de receber a própria crítica em relação àquilo, é um momento de trocas e conversas a respeito e um processo de desconstrução contínuo.
Por isso que é tão importante se ter o aceite das professoras para o início de uma pesquisa como essa. Porque se eu não tenho o aceite das professoras e elas não são as minhas parceiras de pesquisa, vamos chamar assim, por estar me acolhendo, por estar me contribuindo, por estar abrindo espaço dentro do seu ambiente, da sua turma, mas se eu não tenho esse aceite, vira uma guerra ideológica entre, eu não falei isso, você falou isso, você é isso, eu sou aquilo, e na verdade não existe isso, né? Nós estamos produzindo conhecimento para tentar superar uma macroestrutura que está posta sobre nós. Nós estamos apontando elementos que para desconstruir essa prática. Obviamente, eu vou morrer e isso vai estar posto. Mas a gente tem que ter o próprio processo de paciência histórica, né? De como se coloca isso, de como se estabelece isso, que isso está estritamente ligado à produção do conhecimento, né? Aquilo que a gente estava falando anteriormente, que não é de um dia para a noite que a gente consegue desenvolver uma pesquisa e ter uma resposta dada a determinados assuntos. Esse processo é um processo de troca, é um processo de convívio, é um processo de raiva, que faz parte do processo, é um processo que você quer matar o pesquisador, que você quer matar a entrevistada também, matar no modo figurativo, eu não vou matar ninguém, mas é nesse sentido que esse processo de que se desconstruir também não é fácil. Exige mudança, e toda mudança acarreta diferentes sentimentos, diferentes ações. Eu penso, por exemplo, eu entrei no doutorado um Flávio. Eu saí do doutorado outra pessoa na relação com essa pesquisa. Não é à toa que eu entrego a tese e penso, nossa, se fosse eu hoje faria diferente, porque esse processo já está sendo construído, esse processo de desconstrução, de olhar, de ver, muitas vezes que as crianças me colocavam em xeque, o que é isso que você está fazendo? Por que você está fazendo isso, né? Enfim, qual é essa relação que você está tendo? É um pouco isso, assim. Flávio, muito legal também pensar nessa questão do processo mesmo, né? E acho que as pessoas que nos ouvem aqui, muitas delas ou estudam ou têm desejo de um dia fazer um mestrado também, e acho que você traz umas questões importantes sobre o processo da pesquisa, que é legal a gente pensar, né? Porque, veja só, uma etnografia, você pesquisou 2 turmas, você pesquisou o AG1, que seria a turma que eu chamo dos bebês, né, dos berçários, um AG2, você ia todos os dias, você fez não sei quantas horas de observação, mas o ano inteiro, né? E para construir uma tese que, de fato, você traz para o texto, eu acredito que em torno de umas 8 a 10 cenas, né? De situações que você viu, você falou, essa cena merece uma discussão. Então, o quanto que essa pesquisa, ela é uma coisa, de fato, que, assim, é a sua imersão na relação com as crianças, mas a tese, ela não necessariamente ela vai ser um relatório de tudo o que você viu. Mas a tese, ela é a construção de um saber, de um pensamento que ninguém pensou ainda, porque é uma tese de doutorado, a partir de elementos que você traz desse processo de pesquisa, né? Porque às vezes a gente vê muitas as pessoas angustiadas do tipo, mas eu fiz 20 visitas e o que eu faço com esse monte de dados? Não necessariamente a gente vai precisar analisar todos os dados, mas é você ver o que se destaca do conjunto de situações que você viveu, né? E aí me chama a atenção no texto, as cenas que você escolheu são todas muito ricas e muito potentes. Mas, ao mesmo tempo que você traz a categoria idade como uma categoria central, eu fiquei com a impressão, mas é a minha leitura, evidentemente, que a ideia de idade apareceu pouco, que aparece mais a categoria de infância do que a categoria idade. Então, às vezes eu fico na dúvida, eu falo, mas essa cena que ele está falando, será que é uma criança pequenininha de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5? Né? Eu tive a impressão, pela minha leitura, que você tem uma cena que você seleciona que é do AG1, e me parece que as outras são do AG2. Né? Quando você fala do bebê que se aproxima, que vai fazer carinho, ou que bate, as professoras intervêm, mas intervêm com os negros e não intervêm com o branco que se aproxima.
Então, eu fico pensando nisso, como você, pelo que eu entendi da descrição da metodologia, você teve o mesmo período de tempo no AG1 e no AG2, né? Mas ao selecionar para o livro, você não necessariamente vai trazer a mesma quantidade de cenas de todas as salas por onde você passou. Né? Então, eu acho que é legal também fazer essa conversa com quem nos ouve para a gente entender como o processo de pesquisa é, de fato, algo bem complexo. A primeira questão que deve ser levantada é que, às vezes, o diário de campo do etnógrafo não está totalmente ali, mas está imerso no próprio processo de escrita, né? Muitas vezes eu não trago todos o meu caderno etnógrafo, né, meu diário de campo, mas em alguma medida ele está presente nas minhas análises, quando eu estou pensando e conversando com alguns pesquisadores, né, a respeito disso. Por que eu trago mais as crianças maiores do que as menores, tendo em vista que eu trabalho com idade? A primeira perspectiva, eu parto do conceito de idade, enquanto essa experiência das crianças que vivenciam essa infância dentro da creche. Por isso que eu não destaco muito esses elementos. O outro elemento, por que eu não trago tantos bebês? Isso é importante se dizer, porque nem sempre as nossas relações estabelecidas com as crianças maiores ou com determinadas turmas são iguais. Mas eu destaco que o meu processo com as crianças um pouco maiores se deu de modo mais fácil. E essa também é uma relação que se apresenta nos meus dados, diferentemente do que acontecia com os bebês. E outro fator também que acontecia com as crianças pequenininhas menores é que cada semana chegava uma criança, por ordem judicial, por matrícula, e isso dificultava muito a relação. É verdade, a turma dos bebês tem essa especificidade, né? Uma loucura. Sim, porque quando eu estava entrando no campo, ou já me turmando, chegava 2 bebês, e eles começavam a chorar, tinha a parte de adaptação, e o tempo estava passando da pesquisa, e essa vivência, que é muito difícil com as crianças pequenininhas menores, né? Por isso que elas não aparecem tanto. O meu processo com as crianças maiores se deu de um modo mais fácil, entre aspas, mas dentro dessa próprio processo de escolha, né? Mas uma cena muito interessante dos bebês, eu me recordo bem, e eu acho que isso eu não coloco na pesquisa, mas está no meu diário de campo, é o meu primeiro dia que eu chego e sento no berçário. E as meninas, nas bebezinhas, eu acho que de 1 ano, no máximo, elas chegavam para mim e traziam um caminhãozinho. Nenhum bebê me trouxe uma boneca. Mesmo estando as bonecas à disposição deles. Isso é um fato que me chamou muita atenção. Mas eu também destaco que é um grande desafio fazer pesquisa com bebês. Que dentro desse contexto, com crianças pequenas, que dentro desse contexto de 1 ano, para a construção de uma tese, eu consegui elencar, trazer como destaque para pensar a intersecção, ao máximo 2 cenas. Diferente das crianças maiores, das crianças pequenininhas maiores, né? Eu não estou falando de criança de 8 anos, estou falando de 2 a 3 anos. Mas isso, querendo ou não, apresenta essa dificuldade de fazer uma pesquisa com crianças pequenas, querendo ou não, né? E aquilo que eu falo, né? É uma tese que é localizada dentro de um período que representa uma relação com o campo, né? E isso fica evidente, que eu não posso deixar de destacar que, sim, eu tive uma maior proximidade com uma determinada turma de crianças, e essa turma foi as turmas maiores. Talvez meu processo de aceitação
a minha relação com esses bebês que chegavam a toda semana, né, era muito difícil, e como pensava isso, e aí você passa a olhar muito mais o comportamento, às vezes, das docentes do que dos bebês, e isso não era o foco da minha tese, e você começa a interpretar outras coisas e você esquece da própria criança, porque as crianças muito pequenas são um desafio metodológico para se pensar elas. O que eu faço com os bebês? O que eu faço com essas crianças, né? Eu acho que É um desafio enorme mesmo, Flávia. A gente está pesquisando especificamente os bebês e é super curioso, porque às vezes a gente está analisando umas cenas e daí você percebe que tem sempre uma tendência de olhar para o que já engatinha em vez de olhar para o que está parado, porque não engatinha ainda. Aí, quando tem bebê que anda na sala, você começa a olhar só para os que já andam e esquece dos que engatinham. Então, parece que o nosso cérebro é aquilo que você estava falando, né? A produção de subjetividade foi construída para olhar sempre aquilo que se aproxima mais do adulto, né? Desse modelo que a gente consegue interpretar. Então, são desafios realmente bem, bem grandes e bem interessantes aí da gente seguir com isso. E o desafio maior é olhar o bebê, né? A criança é muito pequena, porque pensar práticas pedagógicas para aquele sujeito é muito fácil dentro de uma pesquisa, mas olhar o sujeito em si é muito difícil. É um desafio posto, assim, que transcende, assim. Mas você faz, né, Flávia? Você traz para a gente, para além da cena específica que você relata da interação dos bebês, você traz também questões que eu achei super interessante, por exemplo, quando você fala do processo de acolhimento dos bebês, de uma proposta de como é que você pensa o aleitamento materno, o bebê que está sendo amamentado, né, a sua recepção. Você traz questões ali importantes para a gente pensar também os bebês. Eu achei tem passagens bem, bem legais mesmo, assim, que eu gostei muito. Sim, a questão do acolhimento, enfim. Isso. E para finalizar, Flávio, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho como é que você acha que idade impacta na experiência da infância, né? Então, um pouco como a gente estava começando essa conversa, né, de que existe uma especificidade do bebezinho, da criança mais velha. Será que a infância, ela é vivida de modo diferente? Isso sem dúvida, você mostra no seu texto, né? A infância não é a mesma para brancos e negros, a infância não é a mesma para pobres e ricos, a infância não é a mesma para meninos e meninas, e a infância tem também essa diferença a partir da idade, do número de anos vividos? A resposta aqui seria sim, tchau, Gabi, vamos embora. Mas vamos tentar dialogar um pouquinho aqui. Quando a gente pensa na especificidade da infância e no processo de experiência dessa criança, a primeira coisa que nós devemos pensar é que a cada momento e a cada instante da nossa vida, nós vivenciamos as coisas a partir de uma perspectiva. Por exemplo, se eu pego uma criança muito pequenininha, de 6 meses, como que ela olha para o mundo? Talvez ela engatinhe, com 8, 6 meses. Ela tem um determinado olhar, uma determinada altura para ver determinadas coisas. E os adultos têm para com ela determinadas relações, determinados modos de trabalhar essa criança, de pensar essa criança. Diferentemente, por exemplo, de uma criança com 4 anos, que já anda, que já fala, que está olhando o mundo a partir de outra perspectiva do próprio tamanho, que ela já cresceu e ela se tornou bípede, ou ela é uma criança cadeirante, enfim, ela tem outra relação com o mundo. Diferentemente, por exemplo, de uma criança de 7 anos que está no ensino fundamental. E isso que eu estou dizendo não quer dizer que eu estou partindo numa perspectiva etapista para se pensar isso. Mas o que eu quero dizer é que a cada momento da vida, seja pela nossa condição física, seja pela nossa altura,
que também é um limitador físico ou uma possibilidade infinita que nós adultos não conseguimos vivenciar, por causa do tamanho, ela nos possibilita uma relação para com o mundo. E essa relação para com o mundo constrói relações, constrói experiências que estão estritamente ligadas à própria idade da criança. Por exemplo, a nossa sociedade não permite determinadas idades que as crianças façam determinadas coisas. Essa criança só pode ter acesso a isso há 5 anos. Essa criança só a partir dos 7. E quando eu coloco essa imposição, eu coloco uma experiência de vida ali, que limita isso. E é uma definição absolutamente adultocentrada, né? Sim, porque sim, muitas vezes não tem nenhum critério. Sim, que quem coloca são os adultos, o olhar adulto sobre a criança. Você sabe, Flávia, uma vez que eu ouvi uma professora me dizendo assim, eu fui substituir numa escola quando eu era professora de educação infantil, e aí era um grupo de professoras que não se conheciam, com crianças que não conheciam, aquele caos de quando você vai substituir. E aí era uma turma de um ano e meio, todo mundo chorando, um calor danado, começo de fevereiro, a sala com o ventilador quebrado, um caos. E daí eu digo para a professora assim, vamos levar as crianças para o parque, para sair daqui, arejar um pouco, tá muito calor, muito barulho, todo mundo chorando. Ela falou, acha, as crianças de 1 ano e meio não vão para o parque. Eu falei, oi, como assim? Falou, não, 1 ano e meio não pode levar no parque. Sim. Por que não? É a autoridade interferindo na própria experiência que essas crianças têm Exato. com o meio físico. Ou, por exemplo, quando a gente pensa, com quantos anos a criança pode subir ou descer uma escada? Aí vira uma febre na internet quando a gente vê um bebê subir na escada, uma criança pequenininha subir na escada, porque na nossa cabeça a gente está concebendo uma criança só a partir dos 4 anos subindo uma escada. Isso é uma experiência, tipo, como nós interferimos na experiência física dessa criança, pensando uma relação muitas vezes etapista da própria idade dessas crianças, né? Que experiências essas crianças têm? De que modo isso se estabelece, né? Ou você deu o exemplo do parque, né? Sendo que as crianças, por exemplo, pequenas não passeiam na rua, tipo, não vão numa praça, de que modo que eles estão tendo essas relações, né? Enfim, é um pouco... Ou se come dentro da sala, ou se tem que comer no refeitório, tem um monte de regra que a gente vai colocando, quando completa 1 ano não pode mais tomar na mamadeira, tem que tomar no copo, um monte de coisa louca, né? Chupeta só pode ter uma determinada idade, depois não pode mais chupar nada, enfim, de que modo isso se estabelece, né? Ou você só pode dormir com o seu lencinho até 2 anos, depois você não pode dormir com o seu lencinho mais até 2 anos. Qual a experiência afetiva dessa criança? Aí, se eu penso os meninos, por exemplo, até que idade é permitido dar afeto a uma criança pequenininha, menino? Porque depois que ele começou a andar, ele já vira um homenzinho dentro desse padrão que nós concebemos da sociedade. Veja só como o fator idade está ligado diretamente a uma determinação do que é gênero, a experiência de gênero dessa criança, de que modo esse menininho vai se comportar a partir de uma determinada idade. Porque quando ele é bebê, ele é criança pequenininha, vai tudo bem, dá afeto. Mas depois cresceu muito, tu tá com 4, 5 anos, eu tenho que começar a podar para ele não se tornar um homossexual, uma pessoa frágil. De que modo mesmo a questão do colo, né? Quer dizer, até uma certa idade a gente pega no colo, depois não pega mais, mas se for branco, porque se for negro não ganha o colo nunca, né? Quando é pequenininho, né? De que modo faz isso? Ou, por exemplo, o cabelo das meninas negras, até que momento é bonitinho e fofinho, até o momento que deve ser alisado. Tem uma idade para isso, tem um processo para isso social, né? Tem todas essas relações que vão perpassando a questão da idade. E muitas vezes existe um processo dentro desse imbricar da experiência de idade que se relaciona com gênero e raça, que se passa de um processo próprio de infantilização, mas isso a gente não vai discutir agora. Por exemplo, uma criança, por exemplo, de 10 anos, eu trato como se ela tivesse 5 porque ela é branca, por exemplo.
sabe, todo esse processo, enfim. Mas isso é uma discussão para outras pessoas em outros momentos. Flávio, muito gostoso conversar com você, muito bacana ler seu livro e poder ajudar a divulgar esse trabalho tão bonito. Ó, quem não leu ainda, está lá no site da Pedro e João. E é isso aí, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e pelas contribuições todas que você traz para o pessoal que trabalha com criança pequena, na educação infantil, para a gente entender que essas relações são muito mais complexas do que aparentemente, né, a gente possa imaginar. Então, né, essa importância que você traz dessa perspectiva interseccional é bastante importante. Eu queria te parabenizar pelo seu trabalho, Flávio. Obrigado, Gabi, pela oportunidade de estar aqui dialogando com você. Também gostaria de agradecer a Pedro e João. E vamos conversando. Então é isso, pessoal que está nos assistindo. Não deixem de curtir a página, de compartilhar com as pessoas que vocês acham que podem gostar do conteúdo desse vídeo, de se inscrever no canal, aquelas coisas todas que a gente fica pedindo no final do vídeo. Mas é isso aí, para quem gostou e quer assistir os próximos, se adicionar o sininho lá, vocês ficam sabendo das novidades do canal e dos próximos vídeos que a gente publicar. Então, por hoje é isso. Muito obrigada a todas e todos.